Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 12 de fevereiro. Agora na Espanha, 10 horas e 24 minutos. No Brasil, 6 e 24 da manhã. Gente, a BTC segue num marasmo absoluto no renco, no renco, que é um gráfico atemporal. Ou seja, esse gráfico não tem nenhum compromisso com o tempo, mas tão somente com a variação do preço. Cada box desse de US$ 2.000 pode demorar 1 segundo para ser desenhado ou 10 mil anos, basta que haja ou não a variação do preço. A gente percebe que está claramente dando vigência a uma ampla congestão lateralizada. A mesma realidade se impõe no gráfico diário, a mesma realidade se impõe no gráfico, vamos botar no gráfico semanal aqui da BTC. A gente basicamente está dando vigência a uma congestão no gráfico de 2 semanas. A BTC está travada aqui no que parece ser uma grande acumulação triangularizada. Gente, o que eu quero reportar para os senhores é o seguinte: se alguém me dissesse em 2019, se alguém me dissesse que em 2025 o Bitcoin estaria sendo negociado em fevereiro de 2025, o Bitcoin estaria sendo negociado a US$ 96.182, quase US$ 100.000. E o mercado cripto estaria numa absoluta depressão, com o índice do medo e da ganância indo em direção ao medo extremo. Ontem a gente estava em 37, agora está 35 e caindo. Eu com certeza daria uma bela risada. Porque o que está acontecendo é o seguinte: olha a bizarrice. Lá em 2019, o mundo brigava para reverter a proibição cripto no varejo chinesa, que agora pode ser revertida a qualquer momento. O mundo brigava por uma mera declaração cripto-friendly de alguma autoridade, e hoje, basicamente, o mercado criptográfico aguarda a criação de uma reserva soberana de BTC. O que eu quero reportar para os senhores em relação a essa realidade? Se em 2019 a realidade era absolutamente hostil em termos regulamentares, agora a realidade é outra. A diferença fundamental dos ciclos anteriores, não só o ciclo de 2020, 2021, mas também o ciclo de 2017, 2018, a diferença fundamental é que nos ciclos anteriores as pessoas pareciam que elas acreditavam no que elas estavam negociando, principalmente em termos de altcoins. As pessoas acreditavam realmente que a ETH mudaria, e está mudando o mundo, que as DeFis mudariam o mundo, estão mudando o mundo, que os metaversos, os GameFis mudariam, estão mudando o mundo. Só que acontece que esse ciclo ostentou uma espécie de shit encrenca com a Solana e a profusão de shitcoins que a Solana promoveu e está promovendo. Essa mudança psicológica aumenta uma certa reflexividade para o lado negativo. Não sei se vocês estão conseguindo captar a profundidade do que eu estou falando. Houve uma mudança. A Pump Fan e essa fábrica ininterrupta de shit coisa promoveu uma mudança reflexiva no mindset das pessoas para o lado negativo. As pessoas são mais. Agora, elas são muito mais rápidas em cortar posições que eventualmente poderiam ser sólidas. Ou seja, a quantidade de meme coin acabou influenciando também a crença das pessoas em altcoins de bons fundamentos. Ou seja, as pessoas estão tratando altcoins do nível de Link e Avax com a mesma com o mesmo caráter descartável de meme coins. Enquanto houve um lado positivo nessa profusão e criação desenfreada de meme coins, que foi o aumento da base de usuários, houve também um lado muito negativo, que as pessoas estão basicamente descartando até o que interessa. As pessoas agora esquecem que uma Pump Fan só foi possível ser criada graças a uma infraestrutura gerada por ETH,
foi a ETH que lançou a Solana. Para quem não lembra, a Solana era um token ERC20 rodando na rede Ethereum. Foi um ICO, um Initial Coin Offering muito bem sucedido, que produziu essa grande solução de camada 1, que está engolindo basicamente tudo. A Solana é a rede que mais cresce na história da nossa espécie. Homo sapiens sapiens, que é o homem que sabe que sabe, o hominídeo que sabe que sabe. Alguns até não sabem que sabem, né? Mas isso aí fica para uma outra discussão. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: essa profusão de shit coisa que principalmente a Pump Fan e a sua mega fenomenologia de criação ininterrupta, são centenas, talvez milhares de novas memecoins a cada minuto, está produzindo, é também uma espécie de crença de que tudo é um grande, tudo é uma grande pirâmide descartável e tudo pode sofrer um rug pull, ou seja, agora todo mundo é, acredita no caráter descartável de tudo. Isso é um lado péssimo, negativo. Essa mudança dessa psicologia reflexiva para o lado negativo tá exponenciando essa descrença no mundo cripto. Então, o que que eu volto eu volto para o começo do que eu estava falando no vídeo. Se em 2019 alguém me dissesse que no dia 12 de fevereiro de 2025 a gente estaria negociando Bitcoin a 96 mil e poucos dólares, quase 100 mil dólares, e o índice do medo e da ganância estaria indo para o medo extremo, eu daria uma bela risada. Mas é isso que está acontecendo. E as pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho, no sentido de que a base da Web3, que foi construída por ETH, a Link, que é o Oracle que faz a conexão das pools e de todas as informações on-chain com o mundo real e vice-versa. Uma Solana, que independente dessa shit encrenca que foi a Pump Fan, ela basicamente entregou ao mundo uma grande solução de camada 1 de altíssima escalabilidade. As pessoas esquecem que uma AVAX é uma grande solução de camada 1 e 0 que tem uma característica sem paralelo no mundo cripto, que é entregar uma camada 0 prêt-à-porter, ou seja, de prateleira. Qualquer um pode criar uma blockchain em poucos minutos na AVAX e, ao mesmo tempo, integrá-la através da AVAX C-Chain com a Ethereum Virtual Machine. As fã dos agentes de AI, em muito pouco tempo, vai revolucionar a maneira como traders operam no mercado TradeFi. Basta aguardar a migração daqueles ativos que estão sendo tokenizados na Web3 para eles invadirem os colaterais das DeFis, como Camino, a Aave e Justland. As pessoas esquecem que toda essa infraestrutura tem valor. E elas tratam com o mesmo caráter descartável que elas tratam as shitcoins da Pump Fan, esse tipo de ativo. Por isso que a descrença no mundo cripto está indo para o medo extremo. Porque as pessoas estão esquecendo que a base da Web3 tem valor. E não pode ser comparada a uma shitcoisa criada em poucos segundos pela Pump Fan. É isso que eu quero que vocês entendam. Na Seara Fática, projeto de lei de reserva estratégica de Bitcoin é aprovado pelo estado de Oklahoma, é o 19º estado norte-americano a aprovar uma reserva soberana de BTC. E o presidente Donald Trump escolheu o Brian Quincy, da A16Z, como presidente da CFTC, que é o regulador de commodities e futuros dos Estados Unidos. Gente, ele é um criptoentusiasta inveterado. Agora o que se espera é que havia no governo Biden uma briga entre a SEC e a CFTC, o regulador de commodities e futuros, sobre quem teria jurisdição fiscalizatória sobre o mundo cripto. O Brian Quincy, ele acredita que a estrutura fiscalizatória e regulamentar do mundo cripto tem que ser feita pela CFTC, porque ele acha que as criptos estão mais próximas de uma commodity do que um security, né? Um valor mobiliário, que deixaria as criptos a cargo da SEC.
O que se espera da agência da CFTC, sob o comando do Brian, é um programa piloto de regulamentação dos ativos digitais, focado principalmente em garantias monetárias tokenizadas, ou seja, garantias não monetárias tokenizadas. O que se espera dele é o seguinte: que BTC, ETH ou mesmo um Treasury ou um bond tokenizado na Web3 possam ter o mesmo tratamento como garantias colaterais. É isso que ele vai promover. E isso, quando a taxa básica de juros voltar a descer, isso vai atrair o interesse dos institucionais, dos gigantes, dos fundos de previdência lá, dos professores aposentados da Califórnia, que vão se interessar por DeFi, porque as pessoas, de novo, elas não estão ligando o queijo ao ratinho. Numa DeFi, como a Camino, eu viro banqueiro. Eu fico com o colateral do usuário que bloqueia as Solanas dele ou bloqueia os treasuries ou os bonds numa DeFi como a Aave ou Camino, e eu empresto para ele algum ativo. Eu viro banqueiro e posso gozar de juros de 10% ao ano em dólar por meio de stablecoins apoiadas por uma PayPal, por exemplo. Eu hoje recebo 10% ao ano em dólar na Camino, e o colateral de quem pega emprestado é BTC, de quem quer alavancar, é Solana, de quem quer alavancar, enfim, é qualquer ativo criptográfico de quem quer alavancar dentro daquela plataforma. Eu viro banqueiro, só que eu surfo 10% ao ano. Agora, as pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho no sentido de que o fundo dos professores aposentados da Califórnia, quando a taxa básica de juros estiver lá em 3% ou 2,5%, não sei qual vai ser a taxa neutra nesse período macroeconômico, cíclico, mas com certeza quando o Fed alcançar a taxa neutra, esses grandes corporativos, fundos do mundo TradeFi vão se interessar pelas DeFis, porque aqui qualquer um pode ser banqueiro. Há uma desintermediação das operações. Ainda na seara fática, ETH superou pela primeira vez BTC com entradas de fundos em ativos digitais líquidos, batendo 1,3 bi. É o que eu estava falando. Aos poucos, os institucionais estão aportando nos ETFs de BTC e ETH no mercado à vista, e agora, aos poucos, a ETH começa a superar a BTC. Não ousem ficar de fora, porque quando a ETH ganhar tração, nada segura a ETH, nada segura a ETH. E os mercados amanhecem com um olho no IPC norte-americano e outro olho na guerra tarifária do Donald Trump. E o Goldman Sachs publicou os seus relatórios trimestrais e mostrou propriedade de BTC por meio de ETF de BlackRock e Fidelity num montante de 1,58 bi de dólares. E um ataque por meio de um míssil russo em Kiev matou um e provocou vários incêndios no meio do início do que pode ser um cessar-fogo e que pode eventualmente evoluir para um tratado de paz entre Kiev e Moscou. Os russos lançaram uma salva de mísseis em direção a Kiev. Essa salva, boa parte dela foi interceptada, mas parece que alguns atingiram Kiev. Gente, nesse cenário apocalíptico Mad Max, na minha leitura, como a Nvidia já transpassou a mediana do canal de Keltner, eu não me assustaria se a BTC explodisse para algo entre 106 e 107 mil, porque a gente continua dando vigência a uma acumulação. Independente da opinião dos minerais, não tem como negar que, de uma maneira geral, principalmente no gráfico de 2 semanas, a BTC está desenhando fundos claramente ascendentes. A cada agulhada, a BTC busca um fundo cada vez mais alto, os topos também estão claramente ascendentes, ou seja, a cada topo, o topo é cada vez mais alto. Eu volto a insistir, se alguém em 2019 me dissesse que em fevereiro de 25, a BTC estaria sendo cotada próxima de 100 mil dólares e o mercado estaria indo para o medo extremo, eu daria risada. Façam essa análise, tentem diminuir o zoom, que vocês vão entender como esse mercado está se comportando e como o mindset das pessoas pode estar, na verdade, extraindo uma visão turva de tudo que está acontecendo. Daqui a pouco eu volto com XRP, Solana, Atom, XTZ, Monero, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.